E aí pessoal, beleza? Sou Fábio Marconto, autor de 6 livros, e aqui a gente fala sobre abstinência e dependência química. Esse vídeo aqui eu tô fazendo pro meu filho e pra minha filha. Cara, eu tô tão feliz, tão feliz, tão feliz. Esse eu vou deixar pra membros, e aí depois liberado pra público, naturalmente como eu faço. Até para explicar um pouquinho o que está acontecendo, tá? Estou vivendo uma série de questões que são bem complexas e, na verdade, eu percebo que a complexidade é só minha, sabe? Tudo pode ser vivido de uma forma mais simples. De qualquer maneira, cara, a exaustão existencial ela tá muito grande. Há muito tempo, né? Compartilhado aqui também bastante com vocês, como se eu fosse algo ou alguém, né? Mas foda-se. Acabou sendo e é o que é. E eu fiz uns vídeos que estão privados e serão liberados para público somente na data, nem membros assistem. São uns vídeos estranhos com somente um nome. E a vocês membros já saberão o que é. Mas também numa recíproca aí o porquê. Por que ser membro, né? Porque chega junto, solta aí 5.000 ré pra eu garimpar aí quinhões suados e tem pelo menos um privilégiozinho, é esse, assistir os vídeos ao tempo real. E os vídeos que eu estou fazendo é porque eu quero parar de fazer vídeo, cara. Eu preciso canalizar minha energia escrevendo de fato, sabe? E na vida, cara, eu preciso viver, mano. Eu tô de touca, velho. Eu tô muito dado ao cosmos de uma forma completamente maluca. Eu não tô conseguindo viver o simples, velho. O bagulho tá louco. Eu preciso parar de ser doidão desse tipo, velho. Existe uma forma de equilibrar tudo isso. E é o que eu tô tentando. E uma das coisas eu acho que pode ser, né, uma certa diminuição na criação de conteúdo. Porque fica muito visceral, muito diário, sabe? E não é por aí, cara. Foi, né? Eu preciso amadurecer isso também. Então a ideia é essa. Que delícia. A ideia é parar de criar conteúdo. Vou tentar. Porque é isso, cara. Tem vídeo até dia 27 de janeiro de 2026. A gente tá no dia... Nossa, hoje é dia 7. Não era ontem dia 7? Achei que hoje era dia 8. A gente tá no dia 7 do 7 de 2025. 25/7, 777. Então, é meio que uma tentativa aí em parar de criar conteúdo. Uma licença poética, uma outra licença poética, com os vídeos que somente serão liberados posteriormente para um novo momento. Um novo momento onde eu preciso reciclar minha vida. Né? Muita coisa está acontecendo, meu desgaste ele tá real, mano. Sabe, eu tô vivendo coisas que precisam de atenção muito mais profunda para eu ser feliz, velho, para eu viver, mano, tá ligado? É isso. Então cá estou de frente ao meu computador. Já tenho um vídeo no ar, que inclusive eu preciso mudar o nome. Por todas essas complexidades pessoais, eu às vezes
me perco em algumas coisas e me saboto em ser feliz. E não farei mais isso, cara. Não, na verdade eu faço sem perceber, né? Mas havendo consciência, não farei. Tô mudando aqui. Foi o primeiro vídeo que eu fiz. Esse vídeo chama-se... Ai, caralho. Doppie. Salvo dia 31 de janeiro. Os outros vídeos, eu preciso... vamos fazer junto. Vamos lá. É um vídeo de conclusão, não de despedida. Essa é a importância do vídeo de hoje. Os outros vídeos são tópicos específicos, né? Eu fiz um diálogo direcionado, então. Um é uma reflexão epifânica, para variar, né? Sobre o travesseiro, onde, não importa o que aconteça, se estivermos alinhados ao nosso travesseiro, seja com dor, tristeza, alegria, felicidade, se o nosso travesseiro sabe da nossa verdade, é o que importa. Aí os outros são amigos, vocês, de forma geral, filhos. Esse aqui seria para filhos, mas vai ser um pouco mais amplo. É porque a música que eu estou escutando aqui, Joseph Bach, é uma música que eu escuto com meu filho no banho, assim também como eu já escutei muitas músicas junto com minha filha, Tchaikovsky. Eu sempre falo errado, tá? Se eu falei errado aí, segue o de sempre, mano, que falar errado comigo mesmo. E há tempos, cara, dentro de uma odisseia kármica que eu criei, que sei lá porquê, foi o que foi, eu não vivi um momento desse com meu filho. E hoje eu me reconheci novamente com o que eu sou, velho. Eu odeio, mano. Eu odeio as minhas mentiras, velho. Eu odeio fugir de mim, velho. Eu odeio machucar pessoas queridas. Mas eu amo ser o que eu sou, cara. Às vezes, em grande dor, eu penso em ser um valentão de vitrine, um corajoso, um machão. Mas a minha coragem, minha valentia, ela é de estoque, sabe? Até compartilhei isso em algum vídeo, não sei qual. Eu gosto disso, cara. Mas hoje eu soube essa música com meu moleque no banho e toda a dinâmica junto, eu e ele, cara. Eu me reconheço como tal. Em zelo, uma série de coisas importantes que cabem a um núcleo verdadeiro de amor, sabe? Um grande impacto corrige o curso da minha vida, onde eu mesmo me prontifico e faço. Então aqui hoje a gente vai baixar esses vídeos e conversar um pouquinho, né? Porque eu vivo uma grande loucura, uma grande dificuldade, cara, sobre o que de fato eu sinto e faço é real junto à subjetividade da existência.
Em todos os momentos, hoje foi um dia que eu sofri muito, cara. Hoje eu sofri muito, mas muito, cara. Muito. Porque é um sofrimento de uma necessidade real, de uma mudança minha, real, sabe? E é muito difícil você mudar a sua natureza. Mas eu não tô sozinho, eu tô compartilhando isso, sabe? Eu tô com muita esperança, muito entusiasmo, muito ânimo pra viver algo novo, cara. Que é o meu último respiro, mano. Jamais me colocando à altura das histórias com E, dos paladinos e seres ascensionados na subjetividade esquizofrênica ou mediúnica, ou espiritual ou energética. Mas eu entendo, mano, o desespero dessas pessoas, a linha sutil e invisível da loucura e da verdade, do que é real e do que é fantasioso. E este sufocamento em estar aos enfermos, no meu caso, a enfermidade mental invisível, com um bode expiatório de álcool e droga, mas que vai muito além disso, muito além. Não tem como não viver uma carga extremamente densa disso tudo. E quando eu repito, eu não estou aqui pensando em algo ou alguma coisa para alguém, eu estou aqui fazendo para mim. Eu estou aos que se identificam, traduzem para suas verdades e criam seus próprios caminhos. Eu sou um cara falho, cheio de erro e não sou dono de nenhuma verdade. Cara, eu acho que essa é a máxima que eu encontrei para mim. Não tenho pretensão nenhuma, cara, em ser dono de alguma verdade. Minha verdade, ela muda bastante. O problema são as minhas mentiras. Eu possuo mentiras. Mentiras que podem acabar com a minha vida. Mentiras que eu conto a mim mesmo, muitas vezes. Desde a infância, para me proteger e sobreviver. E a grande questão é, até onde isso que eu faço é uma verdade ou uma mentira? Não com vocês, mas a mim mesmo. Até onde o que tanto dizem sobre eu ser um ótimo pai, mas ao meu filho que está presente, minha filha, fora do país, é uma história diferente. Mas todas as minhas presenças, as minhas dedicações reais, até onde elas competem, conferem, condiz a ser uma verdade, não uma mentira. Mas é o toque sutil como uma música, não essa virada, outras que ele tem, mas sim, essa toca alguém. Uma curiosidade, né? É muito mais fácil nos identificarmos as batidas viscerais de um tambor, pois ela é a primeira frequência do baixo plano. E ao tocar em um som de fato sutil, muitas vezes não há conexão, pois é dos mais altos céus dos sonidos universais. São essas loucuras, cara. É muita loucura, mano. É muita. Não é uma loucura de um diagnóstico, de um transtorno. Não é uma loucura perigosa. Não é um enlouquecimento. É uma extrema sensibilidade à vida.
de seres sensíveis, cara, que só se machucam, sempre com medo de perder por todas as perdas já existentes, mentem, fogem, brigam, se fecham, empacam a vida dos outros. Eu nunca consegui ser assim. E as mudanças que eu estou fazendo de vida, elas não serão assim. Elas somente serão firmes. E hoje eu pude me ver como sou. As dores dos crescimentos é que, de uma certa forma, a minha vida ela se transformou quando eu soube que ia ser pai. E apesar de eu ter pensado ter anulado a minha vida aos 2 anos e meio recentes, que também foi, eu acabei de perceber aqui com vocês que de uma certa forma eu anulei minha vida durante esses 13 anos que eu fiquei limpo. Não é uma despedida que eu vou usar e me matar. Eu sou draminha, sou artista, sou escritor, sou poeta, sou médium, sou esquizofrênico. É brincadeira, tá? Todo o restante pode ser um pouco, ou um pouquinho de tudo também, mas nada de uma forma preocupante. Mas todos esses encontros, eles me mostram também que não são somente 13 anos que eu anulei minha vida. A verdade é que eu nunca consegui manter o que realmente me toca. E o pior de tudo, eu construí tanto todos esses personagens, não cascas, camadas, máscaras, são avatares, são fragmentos egóicos. O mais próximo de um entendimento é a qualidade búdica de Avalokiteshvara, como eu sempre repito. O Bosatsu da compaixão que tem 1000 braços. E as 13 cabeças de Buda. São 13 faces em um ser único. É onde eu me identifico. E tudo que eu estou fazendo agora é para não anular a minha vida. E o primado da paternidade tem uma força muito impactante, que não importam os níveis profundos de análises que eu faço há anos, como analisando no caso, né? Entre diversos outros trabalhos e coisas que eu faço, mesmo sendo isso de uma questão muito óbvia, muito óbvia o porquê a minha cobrança paterna. Ela corresponde principalmente, cara, em
tentar ser diferente de algumas naturezas que habitam dentro de mim, sabe? Eu percebo, tudo isso vai vir no livro novo que eu tô escrevendo. Comecei a escrever, só fiz a introdução, tô olhando ele aqui. Chama Dope também o livro. Que me faz pensar na certeza do querer, mas o nível de conexão e reconexão a uma permanência amorosa. Eu novamente trago um romance para alguém, mas que vem junto com um monte de dificuldade. Mas é esse toque, cara. Esse é o toque da minha grande transformação, cara. Eu não vou abandonar essa força sutil. Eu acredito muito nela, velho. Muito. Eu preciso limpar ainda muita mentira em mim. Muita fuga. Muita dor, cara. Muita raiva. Mas é muito difícil estar nesse plano. Esse. É tão difícil que até sumiu a música. É difícil mesmo, viu? Mas esse plano sutil, o plano onde... Ó, voltou. Ou entrou outra. Esse plano leve. Esse. Ó. Não há vilão, não há monstro, não há bandido, não há malvado. Não há nada de ninguém que, ao conseguir se desarmar de fato, não se toque. Algo assim. Todos fomos um dia um neném dentro de uma barriga. Mesmo um neném na barriga de uma mãe sem dente, se prostituindo, fumando crack na Cracolândia. Em algum segundo ali dentro existiu um momento de acalento, velho. E eu vibro nesse lugar, velho. Essa que é a merda. É lá que eu vibro. É de lá que eu venho. É desse lugar que eu entendo, mano. Só que eu precisei virar um Exu vivo. Porque esse lugar ele não se sustenta. E é esse o lugar que eu tenho pra estar com meu filho e com minha filha. E é esse lugar que faz com que eu me conecte com você, seja lá quem for você. E você muitas vezes pode ser um machão igual eu, polícia, bandido, supra-sumo do que quiser. Fica ali também. Caralho, velho. Minha mãe, meu pai, meu filho, minha filha, minha namorada, meu namorado, meu amigo, meu avô, minha avó, minha tia, meu tio, meu primo. Caralho, brother. Puta, esse estranho aqui, mano. Somos isso, velho. Somos isso, mano. Só que eu tô fazendo errado, cara. E eu preciso mudar, porque se eu não conseguir ser isso,
Pro meu filho e pra minha filha, tá tudo errado. Eu sou pra centenas de pessoas, milhares de pessoas, dezenas de pessoas que eu acompanho em um fluxo. E pro meu filho, eu fui agora, eu consigo ser, velho. Pra minha filha, eu preciso ser. Ela já começou a questionar, ela já pergunta, ela já sente isso, meu filho sente isso, você sente isso. Eu afirmo que sente, pois eu troco com demônios, eu troco com a densidade mais baixa, mais profunda que existe das trevas. Eu aprendi a viver lá, eu faço parte de lá, mas eu não sou de lá. O problema é que eu gosto de lá também. Eu quero aprender a sustentar esse estado sem lágrimas, sem dor, porque isso vem com dor. É um alívio, mas é doloroso, cara. É triste. Faz lembrar das memórias mais doces de uma infância já perturbada, mas em segundos e momentos vividos, como por exemplo a minha Bibi, minha bisavó, minha avó que tem tatuado o nome nas costas junto com meu avô que eu nem conheci. Meu avô é o mistério da minha vida. Ele morreu em janeiro de 82, eu nasci em dezembro de 82, ele morreu com 42 anos. Se eu passar desse ano, mano, eu não morro mais. Mas eu odeio ver, ouvir, sentir, saber e dialogar constantemente com o invisível. E esse ciclo dessa idade que me ronda, que eu criei, obviamente, né? A gente não vai fazer os vídeos juntos porque eu tô a fim de ir lá pra cama ficar com meu filho, que ele já dormiu gostoso. E eu quero limpar todas as minhas falhas, cara, pra eu poder viver o amor da vida, sabe? Eu continuo aqui, eu não vou... Cara, o meu respeito é absoluto ao poder muito maior do que o meu, do álcool, da droga, do suicídio, da depressão. Eu peço ajuda, cara, eu reciclo constantemente coisas que eu não enxergava, eu não entendia, eu não acreditava e se tornam verdades. Então eu não vou me colocar em risco. Mas eu vou fazer uma força para poder sair um pouco de cena, cara. Continuo aqui, as pessoas continuam me acessando, continuo respondendo elas, continuo trabalhando, mas eu preciso voltar um pouco à pulsão real do meu trabalho. Talvez eu nunca seja um chicletes pop. Na verdade, eu não quero ser.
Mas às vezes eu me permito seguir nos fluxos de alguns crescimentos e algumas realidades que se tornaram normais de uma certa forma, as questões do mundo digital. Eu e meu filho adoramos essa música. Um ladinho mais pesadinho, né? Dom, 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 dom. Meu avô ouvia essa música. É engraçado, né? Eu lembro neném. Isso essas coisas que a vida não explica, né? Eu lembro de mim, neném. Eu lembro de mim, neném, na casa que eu morava, que era uma casa enorme, linda, uma conexão de cultura internacional, que meu avô era muito profundo, conforme todos dizem. Inclusive isso que eu tenho talvez venha dele. Uma conexão junto aos corações, sabe? Mas eu preciso canalizar a minha conexão aos corações. Essa entradinha lembra o Koyone Skatse. Diz aí, meu velho. É foda, mano. Recebi tanta origem de conhecimento que só podia ficar maluco mesmo. Eu lembro as aparelhagens que tinha, isso em 82, já tinha caixas de som nos ambientes, banheiro e tal, que você ligava. Isso eu sei por foto, né, que eu vou associando, mas eu lembro no coração das músicas. E Bach chegou pra mim no vento. Comecei a ouvir, eu falei, nossa, eu conheço. Nossa, isso aqui eu conheço. E fui mergulhando. Então eu preciso voltar à minha origem, que é extremamente subjetiva e maluca, extremamente. E sair um pouco de cena, até porque tem muita gente já. Nossa, que bom, apareceram várias pessoas para fazer o que eu faço já faz tempo. E eles estão muito melhores do que eu, felizes, plenos, saudáveis, crescendo, engajando. As pessoas estão se identificando mais com elas do que comigo. Que bom, porque eu continuarei sempre muito profundo, muito profundo. Mas eu preciso viver um pouco de alegria leve. E a grande transformação da minha vida é isso, entrar na realidade leve. Então eu preciso sair um pouco de cena. Na verdade serve para meus filhos essa conversa, mas a gente vai ler todos os livros juntos, todos os cadernos. Esse é o meu manuscrito mais especial de todos. Aqui possui as verdades mais profundas ao meu filho e minha filha. É quase um livro vermelho de Jung. Respeito ao tio Jung. Não quero nem me comparar. Até porque eu não quero me comparar a nada nem ninguém. Basta o que sou, sem ser nada. E o chamado da vida é esse. O que habita em mim é medo. Medo de conflito, medo de briga, medo de decepção,
medo em precisar, ou pensar, ou sentir, ou achar que isso é abandonar meus filhos. Isso que eu digo é a escassez, a exaustão, o desgaste dessas faculdades subjetivas. Hoje, em um alinhamento, elas exigem uma série de coisas que, ao meu comportamento, eu preciso dizer muito não. E é difícil eu dizer não, cara. Mas isso é errado também. Inclusive isso tem nos meus livros, não lembro em qual. A história da máscara do avião, colocarmos primeiro em nós, depois nas crianças e nos idosos, ela é muito legal, porque muitas vezes eu não consigo entender essa importância e coloco a máscara direto na criança e no idoso. Só que se eu ficar sem oxigênio, eu não vou conseguir assistir a criança e o idoso. Só que é difícil para mim ver uma criança e um idoso sem ar e ter que colocar em mim primeiro. Porque eu acredito que eu consiga fazer uma apneia. Só que até lá, eu até consigo. O problema é esse, eu consigo. Eu tenho conseguido tanto que chegou no limite. Se eu não colocar máscara em mim agora, morre eu, a criança e o idoso. Se eu não cuidar de mim agora, eu simplesmente sumo daqui. Meu 6º livro será publicado sem mim. Que faça uma festa no velório. Por favor, uma super festa. Mas não, que seja a festa no lançamento do livro. Que eu esteja oxigenado. É isso. Só que essas coisas, elas são difíceis. Porque todas as coisas que eu vivo, elas são em cima de muitas complexidades, muitas racionalizações. E muitas vezes eu anulo o prático. E muitas vezes eu anulo a possibilidade de alguém, alguma coisa, avançar por si. Como muitas vezes tentar evitar a dor de alguma coisa para o meu filho. Talvez eu não tenha esse poder. Talvez ele precise viver algum tipo de dor. Talvez ele descubra dentro dele uma grande potência em lidar com aquela situação, seja ela qual for. Então, às vezes eu erro, inclusive, em um excesso de atenção. São esses os pontos nos quais eu me refiro aqui, que me gera uma sensação em abandonar. Porque eu sei o que eu consigo, eu sei o que eu posso. Eu posso muito. Eu entro e saio do inferno o tempo inteiro. Eu vou lá, peço licença pro Sete Pele, bato cabeça pro Lucifer, falo, ó, isso aqui me chamou. Dá pra levar? Como é que tá aí? Tem que ficar um pouquinho ali, como é que tá? E sempre antes de ir eu fico dando uma olhadinha assim, eles me olham e falam, tá bom, tá bom. Porque eu sei o que eu aguento, mas o ponto é esse, eu percebo que de onde eu estou, eu não aguento mais, eu percebo quando eu não aguento, eu sei quando eu não aguento mais. Esse é o ponto. E a partir do momento que eu decidi algo, eu não paro até eu conseguir. E essa é a minha grande dificuldade. Então hoje que eu vim aqui, nestes 40 minutos, gastar um pouco da minha validade com essa cabeça de ovo, com essa cara de fimose, com a camiseta do Basquiat. Basquiat, né?
é isso, são as frequências. Na intenção, né, de falar pro meu filho e pra minha filha, novamente tudo mudou. E ficou aí esse compartilhamento, porque a importância do que me rege, do que se manifesta, do que é invocado, a intenção de fato, nunca sou eu. E essa é a grande perturbação. E se eu não atendo, cara, eu não acalmo. Então eu precisava deixar aqui algo um pouco mais apresentável para vocês. Hoje poucos membros que estão aí, mas em janeiro aberto para quem se identifique, tá aí, ou caiu de paraquedas e ok. E os vídeos na sequência, que eu não vou subir hoje, eu vou subir esse hoje. Os vídeos na sequência serão os últimos até chegar a data do último vídeo. Assim eu espero conseguir. Eu vou trazer tudo que eu tenho pro computador, tô escrevendo direto no computador. E lapidar tudo que eu tenho, que é muita coisa, é muita coisa. Eu preciso lapidar agora o que eu tenho. Lapidar a minha qualidade dessa conexão sentimental, emocional. Vetar conexões. Vetar conexões. Tem isso também. E aí sim, chegando na data do último vídeo, eu reapareço. Espero que até lá namorando, casado, vivendo feliz, saudável, meus filhos bem, meu trabalho crescendo, estudando, quem sabe. As dedicações de hoje são para isso, tá? Mas se depois do último não aparecer outro, ao menos cá estamos. Mas haverá. E haverá em data presente. Eu vou organizar o meu tempo. Chega de viver atemporal. Chega de viver cosmicamente. Chega de viver o invisível. Foi importante até agora. Agora eu preciso fazer com que as coisas sejam concretas. Precisa existir em objeto. Nos bastidores eu posso, continuarei, obviamente, trabalhando o invisível das pessoas que me encontram pelo invisível. Mas eu preciso sustentar o visível. É isso que está acontecendo comigo. E é nessa frequência. É muito fácil fazer explosivo, brigar e trabalha aqui pra ver como é que funciona. Aí a gente vê quem é quem. É aí que a gente vê o que de fato é. E é dessa força que eu vou me manter. A força do amor. E se já estive tão bem preparado para tantas outras dificuldades, as que eu tenho para enfrentar, eu vou conseguir também. Óbvio que em algum momento virado no hardcore, não tem problema. Mas manterei mais frequente esse estado, compartilhando esse estado com meu filho, com a minha filha.
e trazendo também estes que de uma certa forma eu trabalho para esse estado. É óbvio, não tem como chegar nesse estado ainda queimando do gélido inferno, pois o frio queima. Mas aos poucos, apresentar, resgatar, ver se identifica, mas sempre fluir na batida de cada um. Eu sei que essa é a minha batida verdadeira. E eu vim aqui me reconectar ao que sou. E hoje a reconexão foi junto ao meu filho. E o mesmo também me manter em vida para estar a minha filha, que já me sente e sente tanto quanto meu filho. Quando eu estiver bem com meu filho e minha filha, minha companheira, pais, irmãos, familiares, realmente, aí terá sentido para mim o que já sou para vocês. Não que eu não seja, mas eu sei que posso e sou diferente, estar diferente. E agora é em cima disso que eu vou trabalhar. Ai, que Deus, que a vida, eu não gosto de cantar. Talvez não esteja tão evoluído a isso. Que Deus, a vida, me proteja das minhas próprias armadilhas que eu já conheço. Curiosamente, para encerrarmos, eu sinto um zelo maior nisso tudo, sabe? E eu tô me colocando de frente com coisas que se fossem ao meu natural, já teriam me bloqueado. Se estivesse aos meus modus operantes comuns, eu já teria negado. Se eu não tivesse percebido a importância desse momento, eu transformaria tudo em tão somente mais resistências de apneia, mergulhando em um profundo oceano sem luz e abissal. Mas a mesma dor em voltar e emergir, compressando as compressões, comprimindo, apertando, estourando com a falta de ar e as questões das oxigenações e etc.
ainda assim não me impedem de chegar à superfície. E eu quero ancorar em terra firme, cara. Chega de só navegar. E tudo isso, por mais simples e natural que seja, pra mim é estranho. Porque eu consigo ficar ali, nas profundezas. Mas eu não preciso mais. Mais do que isso, na superfície, há também quem me tire. E em terra. Meus filhos estão deste continente. Eu avanço. E os mergulhos serão em mares quentes, de veraneios, de férias, sem mais sofrer. E é isso. Naturalmente eu acredito que eu volte a fazer algum vídeo, mas eu vou me dedicar. Então, se por um acaso eu conseguir não gravar vídeo, porque eu não fico também me enroscando nessas coisas, esse fica registrado numa compreensão de todos os trânsitos compartilhados, já que eu me exponho. A grande verdade é que, quando eu digo, né, eu não vou atrás de ninguém. As pessoas que vêm, ok, mas se eu coloco aqui, é tão bom quando você entende, né? Não, tá bom, talvez eu não vá, mas se eu tô, tem como ver, né? E já que estou, então estou dando a quem vem uma recíproca de carinho, para que pelo menos, já que eu me dei, dizendo que sim, cá estou. Novamente uma licença poética, mas dessa com importâncias tão maduras de transformação e num momento tão crucial de transformação, que inclusive não fazer conteúdo faz parte disso tudo que eu falei, sabe? Até mesmo esta partícula tem valor e importância a todo esse movimento, pois isso também será diferente do meu comum. E é isso, ok? É isso.
Eu vou fechar com a frase de Sakyamuni. A terra é a minha testemunha. Nos meus primeiros livros eu sempre colocava que estou escrevendo na vida e salvando na alma. Só para deixar uma conclusão nesse fechamento, que já devia ter encerrado, mas eu quero ficar um tempo sem gravar conteúdo. O que estou fazendo aqui nesse momento é não apenas escrever na vida e salvar na alma, mas é de uma certa forma traduzir as presenças das almas possíveis em serem lidas ao que foi escrito na vida.